Agora estamos chegando nos mais complexos, mas que se souber utilizar, se você fizer direitinho conforme as instruções, terá um ganho imenso também no seu dia a dia. Primeiro eu vou mostrar a simulação básica de folha e encargos, tá? Depois eu entro nessa questão das planilhas de apontamentos e essas outras duas simulações. Então, nessa simulação básica de folha, você tem as informações principais, onde você deve preencher apenas os campos que estão coloridos, tá? Então, se não estiver colorido, não mexa, que está com fórmulas automáticas, a menos que você tenha que adaptar a fórmula e saiba aí conduzir o Excel. Então, aqui você tem que informar a competência, se esse mês tem 30, 31 ou 28, vou ver se eu deixo isso automático também para vocês, mas caso contrário também é só digitar, mês de janeiro tem 31, se for fevereiro, se for de 28 vai colocar 28, se for de março com 30 você vai colocar 30. Quantos dias úteis, quantos dias não úteis? Aqui eu já preparei com a atualização da desoneração de folha, tá? Então, se você colocar aqui que a desoneração de folha é de 2024, significa que você vai fazer uma simulação de 24. Então, independente da data aqui, você está seguindo as regras de 24. Então, eu oriento que para a desoneração, utilize de 2025 para frente ou não participa. A empresa não é desonerada, você clica em não participa e lá no final, onde tem os encargos patronais, nota que a parte patronal aqui, ó, fica com 20% de contribuição do INSS, porque ela não é desonerada, tá? E se eu colocar que ela é desonerada agora em 2025? Ele já está preparado para a reoneração gradual. Então, aqui no final, ó, você já vai ter 5% de base patronal, que é para o ano de 25. Se for 2026, se você mudar lá e estiver simulando uma folha em 2026, vai ali para frente, ele já vai estar com a alíquota relativa a 2026, 10% e 27, 15%, 28 vai se tornar 100% ali onerado, tá bom? Então, muita atenção nesses principais campos. Você já joga aqui também qual é a alíquota de terceiros e qual é o seu JURAT para que ele calcule esses encargos para você também de acordo com os seus índices. E aí, basta seguir na luta, tá? Então, vou colocar que ela não é desonerada, não participa, mês de janeiro. Você vai colocar aqui a matrícula do seu funcionário, qual é o valor de salário de registro dele, qual foi a data de admissão desse funcionário. Nota que de acordo com a data de admissão ele já traz quantos dias ele tem de direito ali no mês de janeiro. Se eu colocar que esse profissional foi admitido em 1/12 de 24, ele vai me trazer os 30 dias cheios aqui, porque ele é um mensalista, tá? Você vai jogar qual é a carga horária desse seu funcionário, quantos dependentes ele tem. Aí o salário vai calcular automático. Ah, ele recebeu hora extra? Sim. Quantas? 10. Então você vai informar 10 horas extras. Se você informar que é a 50%, ele vai estar calculando com o índice de 50%. Se você informar que é 100%, ele vai calcular com o seu índice de 100%, tá? 80%, mesma coisa, ele vai calcular com o seu índice de 80%. Então, vai informar aqui quantas horas extras tem. Vou colocar aqui nenhuma. Eu tenho dois tipos de hora extra. Eu tenho a 50 e ele também vai receber a 100. Então, aqui você informa quantas horas ele tem a 50, quantas horas ele tem a 100, tá? Se ele tiver adicional noturno, você vai informar o total de horas noturnas aqui desse funcionário e qual percentual. É 20%, ele vai calcular com base no adicional de 20%. É 30%, ele vai calcular com base em 30%, tá? Se ele tiver sobreaviso, você vai informar quantas horas de sobreaviso ele fez no mês, ele vai calcular para você também. E aqui eu deixo um campo aberto para que vocês incluam outros eventos. Então, eu tenho um outro evento que é tributável, que tem INSS, Imposto de Renda, Fundo de Garantia. Então, eu lanço nessa coluna de tributáveis, tá vendo? Tributável, tributado. Eu tenho um outro evento que é não tributável, uma ajuda de custo, etc. Então, eu jogo aqui no outros não tributável. Por quê? Porque ele já está amarrado em todas as fórmulas dos impostos. Então, por isso que você tem que se atentar se ele é tributável ou não tributável. Se ele tiver falta, você vai lançar aqui a quantidade de faltas. Então, ele tem uma falta, vai calcular o valor das faltas automático. Ele tem meia hora de atraso, ele vai calcular quanto é essas meia hora de atraso. Quero descontar um DSR, ele vai calcular. Ele automaticamente já vai fazer o cálculo do INSS desse empregado. Nota que ele está respeitando o teto, porque só lá de salário já era 10 mil, né? Imposto de renda, ele vai fazer o cálculo bonitinho para você, com base lá no simplificado ou não, com base nos dependentes. Se ele tiver valor de pensão, aí você vai ter que informar o valor do desconto já, tá? Então, se ele, sei lá, teve 1.200 de pensão, você vai lançar 1.200 aqui. Nota que o imposto de renda já teve mudança, ó.
Porque quando eu lancei pensão, eu tenho reflexo para o imposto de renda. Ó, antes meu imposto de renda era maior, com a pensão meu IR ficou menor porque a pensão é dedutível do imposto de renda, tá? Se ele teve vale transporte, você vai informar o valor da compra. Então, eu comprei R$ 1.000 de VT para ele vai trazer o meu desconto limitando os 6%. Então, esse cálculo já está automático para verificar o que é mais benéfico para o empregado, descontar os 6% ou descontar o valor da recarga. Porque vamos supor que você comprou só R$ 100 de VT, ó. 6% do salário dele é R$ 600. Só que se eu comprei só 100, ele vai descontar apenas os 100. Se ele tiver assistência médica, odontológica, refeição, alimentação, outros descontos, tem mais 2 colunas de outros descontos para vocês. Ele já vai trazer o total de vencimentos, total de descontos, líquido a receber desse empregado e qual que é o custo da empresa, que vai ser esse líquido, mais o fundo de garantia dele, mais o INSS patronal, mais os terceiros, mais o GILRAT, né? Vai trazer aqui também as provisões de 13º, um dozeavos, um terço de férias, provisão aqui do fundo de garantia, provisão do INSS. Então, essa planilha te ajuda para ter um apanhado geral. Lembrando que se aqui tá para quantos funcionários aqui? Tá para tá bem em cima que eu não consigo ver. Mas ele tá aqui para uma quantidade X de funcionários, 23, ó. Tem matrícula aqui. Tá para 23 funcionários. Eu tenho muito mais que isso. Então você vai copiar, tá? Um deles, ó, copiar e joga para as demais e sai editando. Então 24, 25, 26, tá? A matrícula real, na verdade, de vocês, tá? Então você pode fazer um Ctrl C, Ctrl V para os demais e aí depois você segue com os preenchimentos. Legal? Então, essa aqui é a mais básica, mais simples, que já dá para você usar no seu dia a dia. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da planilha que pode vincular a planilha de apontamento. E aí essa planilha vai te gerar uma folha competência e uma folha caixa, de acordo com a sua real necessidade. Legal? É isso, até o próximo vídeo.